Olá, neste vídeo nós vamos tratar da arquitetura cliente-servidor. Quando a informática começou, ela usava uma tipo de arquitetura chamada arquitetura monolítica. O que é isso? Eu tinha um mainframe e tudo rodava no mainframe. E eu tinha uma rede de teleprocessamento. Por que teleprocessamento? Porque o terminal não tinha capacidade de processamento. Então ele só tinha um teclado, um monitor, eu digitava, o comando vinha para o mainframe respondia o que era para fazer e aparecia no terminal. Isso era uma rede de teleprocessamento. Esse tipo de arquitetura usa armazenamento em batch. O que é isso? Eu tenho tudo armazenado nos mainframes, inclusive todo o poder de processamento. Ele usa um único processador, todos os recursos são centralizados, os bancos de dados são centralizados, o processamento normalmente era batch, ou seja, você criava lotes, e nessa época era muito comum usar cartão perfurado, você fazia um job de cartão perfurado, ele ia lendo e executando, e era muito simples o desenvolvimento e operação. E aqui mostra o terminal, mandava o comando para o mainframe tinha a aplicação acessava o sistema gerenciador de banco de dados, que acessava o banco de dados, recuperava os dados e voltava para o terminal. Esse é o esquema de processamento monolítico. Aí surgiram as redes de computadores, interligando os mainframes primeiro, através de um meio de comunicação, que evoluiu com o desenvolvimento da tecnologia e com o surgimento dos microcomputadores, dos PCs, para a rede de microcomputadores. A rede de computadores foi um estágio intermediário na evolução. Era baseada em rede, o controle da rede é centralizado, as aplicações monolíticas foram distribuídas e as bases de dados continuavam centralizadas no nó de controle da rede. Então, o que está mostrando aqui, eu tinha uma aplicação, no cliente eu tinha o servidor de banco, ele requisitava o arquivo no servidor de arquivos, ia na base de dados, voltava para o cliente e ele processava localmente. A desvantagem disso é o seguinte, se eu tinha uma tabela com 1 milhão de linhas, eu tinha que pegar uma linha dessa tabela, eu solicitava aqui a tabela inteira, então trafegava pela rede a tabela toda. Um volume muito grande de dados desnecessários. Surgiu, então, a arquitetura de aplicações cliente-servidor, que é uma evolução. Qual é a ideia? Eu tenho o servidor, que é uma máquina que oferece serviços, e eu tenho os clientes, que são as máquinas que demandam serviço. E eles são ligados por uma rede. Por exemplo, do cliente eu posso fazer o upload de dados, do servidor eu posso fazer download de dados. Essa é a ideia. Na arquitetura cliente-servidor, os computadores realizam operações autônomas. Eles compartilham recursos, eles têm facilidade de computação, é muito flexível, e o usuário tem a impressão de estar usando um único computador, quando, na realidade, muita coisa está sendo processada lá no servidor. Então, como que funciona aqui? No cliente eu tenho a aplicação, o servidor de banco fica lá no servidor, eu mando o comando, daquela história de 1 milhão de linhas, eu digo que eu quero a linha tal, vem para o computador aqui, o servidor, ele recupera essa única linha e manda só essa linha de volta, o que alivia bastante a rede. Essa é a ideia do cliente-servidor. E aqui está comparando as três arquiteturas, né? A monolítica, onde processava, na rede processa aqui, no cliente-servidor, parte do processamento é realizado no cliente e parte do processamento é realizado no servidor. O cliente, normalmente, ele faz o quê? Toda a parte gráfica do usuário, toda a parte de interface do usuário e aplicação. Então eu tenho o cliente, tenho o servidor, eu posso ter vários servidores, o mesmo cliente pode acessar
vários servidores e funciona mandando pedido e recebendo resposta. E eu tenho o middleware. O middleware é o software que fica no meio. Como assim? Então no cliente eu tenho o front-end, que é a interface para o usuário usar. No servidor eu tenho a funcionalidade propriamente dita. Aqui no exemplo pode ser um banco de dados, servidor de página web, do que eu quiser. Aqui o cliente manda a solicitação, envia a solicitação, tal, o servidor responde, e o middleware é o software de conectividade que permite a comunicação entre eles. Quando a gente trabalha em arquitetura cliente-servidor, ou qualquer arquitetura, nós temos três grandes componentes. A interface gráfica, que sempre fica no cliente, os dados que vão sempre ficar no servidor, e a lógica, que pode estar ou no cliente ou no servidor, dependendo se você optou por usar um cliente gordo e um servidor magro, ou um servidor gordo e um cliente magro. Isso tem a ver com técnica de desenvolvimento de sistema. E aí surgiu também a ideia da internet. Opa, hoje tudo a gente acessa pela internet. Então o que aconteceu? Eu tinha um esquema de 2 camadas, onde eu tinha uma apresentação, que é a interface, negócio e dados, aqui. Cliente inteligente, é o tal do cliente gordo, né? Apresentação e as regras de negócio, que são a lógica, no cliente, e os dados aqui. N camadas, eu tinha a apresentação no cliente, aí eu tinha um servidor de negócio separado do servidor de dados. E agora não temos o esquema da internet, onde eu acesso tudo através do browser, do navegador. Então, eu acesso o sistema da minha empresa pelo browser. Do browser, eu vou para um servidor de aplicação, onde eu tenho a apresentação e as regras de negócio, e daqui ele pega os dados. Essa arquitetura que está mostrando aqui, nós vamos ver uma animaçãozinha de como funciona o cliente-servidor. Eu tenho aqui um PC1, que está numa rede local. Eu tenho aqui um servidor que está lá num data center e estão interligados por uma rede. O PC1 vai pedir uma página web. Então está aqui, ó. Digitou a página web, clicou em Go. A requisição vai sair do PC1, vai para o switch, do switch para o roteador, do roteador para o switch lá do data center, para o servidor, e aí volta a página web. Quando chega aqui, ó, eu carreguei a página web. Esse é o esquema básico de funcionamento do cliente-servidor, pessoal. Então é isso, por hoje é só. Agradeço a atenção, desejo bons estudos e muito obrigado.